Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa que venha edificar a vida dos irmãos, amém? E hoje eu quero trazer um estudo que foi feita uma votação lá no grupo do Telegram em relação a que estudo nós postaríamos a semana, e o estudo que venceu foi justamente o estudo do dízimo. O estudo do dízimo foi o assunto que venceu na votação, por isso eu vou estar gravando hoje aqui. Eu estou aqui na minha tela já com o documento onde nós vamos acompanhar os textos. Ele já está lá no drive do canal. Você vai clicar no link embaixo, você vai clicar e ele vai direcionar você lá para o drive do canal, tá? E você vai na pasta estudos, se eu não me engano, na pasta apostilas do canal. Vai ter todas as apostilas de todos os vídeos que eu fiz. E aqui mesmo na descrição vai estar justamente o que? Esse documento, tá? Então aí na descrição você vai ter o drive do canal, você vai ter o site, os programas que eu utilizo, as traduções e uma série de coisas. Só clicar aí na descrição. Se você também quiser ajudar o canal, também tem as formas aí embaixo, tá? Então hoje nós vamos analisar, né, a questão do dízimo. Nós vamos analisar a questão do dízimo. O irmão pode ver que tem duas webcams aqui, né? Essa aqui é uma webcam antiga que eu tinha. É dos primeiros vídeos que eu gravava no canal. Eu utilizava essa webcam, né? E também tenho essa outra aqui nessa outra posição. Mas, por hora, vou utilizar essa aqui para os irmãos verem minha cara feia aqui enquanto eu falo, tá? Então, se os irmãos aí têm assistido o canal, se inscrevam e cliquem ali no gostei e compartilhem o vídeo, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a comentar sobre a questão do dízimo. A primeira vez que nós vemos a questão do dízimo, ou pelo menos a expressão dízimo que nós vemos antes da primeira aliança, ela vai se dar com Abraão e depois com Jacó. Eu não vou me entrar em detalhes no que era o dízimo que Abraão deu. Não vou entrar em detalhes, porque a gente pode fazer um vídeo específico tratando de um termo profético. Também tem aqui embaixo, né? Você vai ver aqui Jacó, vai dizer assim, Jacó fez um voto, né? Que é um voto profético. E esse voto profético eu tenho um vídeo especialmente chamado, que eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Você pode pesquisar aí, eu aconselho que você pesquise, chamado o dízimo de Jacó. Então nós vamos ver pelo um paralelo profético como Jacó, ou melhor, como Deus utilizou esse voto de Jacó para mostrar a ressurreição do povo, né? E também aí ligando com as coisas futuras, a introdução no reino. Então você pode ver nessa questão do dízimo de Jacó um vídeo que vai estar lá no canal, tá? Então eu não vou dar elementos proféticos, assim como no dízimo de Abraão. Você vai ver que Hebreus vai dizer que era o dízimo dos despojos. Então existe uma série de coisas aí. Você vai ver que no contexto de Abraão existia aqueles 10 reis. Você vai ver que existia uma série de coisas. Havia os 318. E você vê que pessoas foram salvas, né, nesse contexto dos 318. Então existem coisas para se analisar que eu não quero tratar. Mas o dízimo de Abraão, ele tem esses aspectos, porque vai dizer assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Você vê que a expressão pão e vinho, elas apontam para a nova aliança, é o corpo e o sangue de Cristo. E esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então você vê que ele era Melquisedeque, quer dizer, rei de justiça, e rei de Salém, que é rei da paz. Então é o sacerdócio de Cristo, né? E Abraão ele vai dar o dízimo justamente para mostrar que o sacerdote de Melquisedeque seria maior que o sacerdócio de Levi. Por quê? Porque Abraão ele é maior que Levi. E nos lombos de Abraão estava o que? Levi. Então quando Abraão ele deu o dízimo para Melquisedeque, isso significa que o sacerdócio de Melquisedeque ele era maior que o sacerdócio de Abraão, porque Abraão, sendo pai de Levi, entregou os dízimos para Melquisedeque. Então a gente vê que Melquisedeque era maior, indicando o sacerdócio da ordem de Melquisedeque sendo maior que o sacerdócio da ordem de Levi, ok? Então você tem essas questões em todo esse texto que fala do dízimo de Abraão. E diz assim: entregou os teus inimigos nas tuas mãos, né? E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então você tem que ver que aqui existe um contexto profético. Abraão ele vai estar entregando esse dízimo para Melquisedeque, né? Agora, o outro contexto vai estar lá em Gênesis 28, tá? Gênesis 28
verso 20 a verso 22, que diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer. Olha só, pão de novo, você vê a expressão pão, né? Nos dois aqui você vê que tem a expressão pão. E vestes para vestir, ou seja, para ele se cobrir, né? Você vê que é uma alegoria para falar do pecado sendo coberto, como Adão e Eva quando pecaram eles foram cobertos por vestes de animais. Você vê que aqui está aparecendo a mesma coisa. Então esse pão para comer está apontando para o quê? Você se nutrir de Cristo. E essas vestes para vestir significa o quê? O perdão dos pecados. E falar assim, e em paz tornar a casa de meu pai, você vai ver que aqui existe um contexto espiritual profético, que está naquele vídeo de dízimo de Jacó, que trata não de coisas literais, mas de coisas espirituais que apontam para a ressurreição, né? E o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus. E você vai ter que pensar, porque Jacó ele nunca edificou uma casa a Deus. Mas essa casa que ele, essa pedra que ele colocou por coluna era uma pedra que ele deitou, né? Foi lá, botou na sua cabeça. Então ele levantou e agora ele faz isso. E essa pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus. Só que Jacó nunca fez isso. Por quê? Porque isso aqui se tratava de um ato profético. Nós vamos ver que essa pedra vai se revelar onde? Lá no Novo Testamento, como sendo Cristo, que é o fundamento da casa de Deus. E você vê que ele vai colocar óleo, azeite sobre essa pedra, né? Representando a pedra ungindo e edificando a casa de Deus. Agora, se isso aqui está falando de um ato profético, essa expressão casa de Deus, obviamente quando ele fala assim, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo, também isso vai tratar de um aspecto profético. Né? Isso também vai tratar de um aspecto profético. Então nós temos que entender que tanto o dízimo de Abraão quanto o dízimo de Jacó, eles tratam de contextos, você tem o literal, mas tem um contexto profético. Por quê? Primeiro, Jacó, ele disse que se Deus fosse com ele, ele faria uma casa a Deus, né? Quando ele tornasse para a casa de seu pai. E segundo, ele vai dizer que o quê? Que se ele fazer ele voltar para a casa do pai dele, ele vai fazer com que aquela pedra se torne a coluna da casa de Deus. Só que essa pedra, você vê que está tratando de Cristo. E Jacó nunca fez uma casa de Deus. E você também não vê em nenhum momento Jacó lhe dar o dízimo. Por quê? Porque trata de coisas futuras. Esse dízimo vai se cumprir aonde? Na ressurreição. Então, por isso que eu falo para você que você analise o vídeo o dízimo de Jacó, que eu explico com mais detalhes, tá? Que a gente vai estudar desde lá de Gênesis até o Apocalipse. A gente vai ver que esse dízimo vai se cumprir lá no Apocalipse. Amém? Agora, o que nós temos que tirar aqui? Num contexto literal, tá? Num contexto literal. Nós temos que tirar que o dízimo, tanto de um quanto do outro, foi voluntário. Porque em nenhum momento você tem a expressão e Deus mandou Abraão dar o dízimo. Não. Abraão, ele deu voluntariamente o dízimo. Ok? Abraão, ele deu voluntariamente o dízimo. E depois você vai ver que Jacó, ele fez um voto. Se Deus for comigo, então eu darei o dízimo de tudo que Deus me deu. E o que Deus deu para ele ali? Depois você vai estudar lá naquele vídeo. Né? Fala de descendência. Então foi uma coisa voluntária. Então o caráter do dízimo deles era o caráter voluntário. Um outro elemento que nós vemos aqui é que ele foi profético, ou seja, há elementos proféticos que nós não vamos tratar nesse vídeo, mas há elementos proféticos aqui. E um outro elemento, como eu falei, foi uma coisa voluntária. Né? Voto e voluntário tem um significado semelhante. Ok? Então essas são as primeiras menções da expressão dízimo. Né? A expressão dízimo são as primeiras menções que nós temos aqui. Tá? Agora, nós vimos o que foi falado antes, né, da primeira aliança. Claro que nós teríamos os aspectos que nós poderíamos utilizar lá no início. Lá no princípio, lá quando você vê Caim e Abel, quando você vê Noé, você vê que tem elementos que apontam para o dízimo, mas que eu não quero tratar. Agora, vamos dar uma analisada no tempo da primeira aliança. Lembrando que eu quero ver a parte literal das coisas, tá? Eu quero ver a parte literal dessas coisas. Lembrando que eu quero ver a parte literal dessas coisas e quero trazer o literal para a gente entender de forma literal esse dízimo. A primeira coisa que nós vamos notar na lei é que os dízimos eles estavam ligados aos levitas, como vai dizer. Em número 18, verso 21 e 32, vai dizer: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos, e em Israel por herança. Então, né, Levi, deixa eu botar aqui
para a gente marcar, né? Você vê que Levi, ele vai ter os dízimos por herança. E aos filhos de Israel, os filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta. Então você vê que um aspecto do dízimo, ele foi dado para Levi, da tribo de Levi, como a gente tinha falado que Melquisedeque é maior que Levi, mas Levi estava nos lombos de Abraão, pelo serviço que presta. Serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Né? E não terão eles nenhuma herança, olha só, nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresenta ao Senhor em oferta. Então você vê que essa é a oferta dos levitas, é a herança dos levitas, é os dízimos dos filhos de Israel. Dei-os por herança aos levitas, né? Então os dízimos eles foram dados por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falará aos levitas, que quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei o que? Uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos, né? Então vamos marcar aqui. Então você vê que além dos dízimos que eles recebiam, eles tinham que tirar uma parte, dar o dízimo dos dízimos para Deus. Então o que nós podemos entender com isso? O dízimo para Deus ele era considerado uma coisa santa, ou seja, a pessoa separava, ela tinha um contexto, né? Que nós vamos ver daqui um pouquinho, que é o contexto da colheita, e o povo ele tinha que tirar a parte, né? A 10ª parte dessa colheita e consagrava isso a Deus. Então os levitas iam pegar o dízimo e desse dízimo eles iam tirar a 10ª parte e consagrar a Deus. Então você tem a 10ª parte da 10ª parte. Então se os dízimos eram santos, os dízimos dos dízimos eram santíssimos. Então era o santo dos santos, entende? Literalmente era a parte santa das partes santas, né? Então os 10% dos 10% era feito em oferta a Deus. Deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribur-se-vos-á, difícil falar isso, né? Parece o Temer, né? A vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar, né? Ou seja, o melhor do melhor. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta dos vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta ao Senhor a Arão, o sacerdote. Todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta ao Senhor, melhor da parte que lhe é sagrada. Ou seja, o melhor do melhor que ele está dizendo aqui, né? Olha só, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Então eles tinham que pegar daquela parte que já era ótima, que já era excelente, que eles recebiam, eles tinham que pegar a parte mais excelente ainda e oferecer a Deus. Portanto, lhes dirás, quando ofereceres o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Então, aquilo que fosse tirado, que sobrasse desses dízimos, os levitas iam comer, né? Então, você tem lá aquele montante do dízimo, né? Desse montante dos dízimos, o melhor dos dízimos, eles vão tirar uma parte, que é o dízimo dos dízimos, e aquilo vai ser entregue ao Senhor, mas o resto que ficar, que eles já separaram o dízimo dos dízimos, vai ficar para eles se alimentarem, né? E vai dizer assim, comê-lo-eis em todo lugar. Olha lá. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque a vossa recompensa pelo vosso servido na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecer o melhor. Então, se eles não oferecessem o melhor do melhor, então eles estariam em pecado, né? Então, existia um mandamento, existia uma lei que eles deveriam oferecer esse melhor. E se eles não oferecessem, o que ia acontecer? Pelo que não levareis sobre vós o pecado. Então, se eles não oferecessem o melhor do melhor, eles levavam o pecado sobre eles. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, o que nós tiramos dessa passagem aqui? Nós tiramos que os dízimos eram em herança aos levitas pelo seu serviço, né? Os levitas ofereciam os dízimos dos dízimos, ou seja, o santo entre os santos, ou seja, era aquela parte mais santa dentre as partes santas,
oferecia-se o melhor entre os melhores e deveriam ser comida pelos levitas. Então, esse aspecto aqui, né, é o aspecto literal que a gente tem na parte dos levitas. Existem outras questões que nós vamos abordar aqui. Mas você vê que isso aqui estava abordando a parte que cabia aos levitas, né? Essas eram as obrigações e os direitos. Era herança, né? Eles tinham que dar oferta, era o melhor dos melhores e deveria ser comido pelos levitas. Ok? Então, essa é uma primeira parte, um primeiro ponto dessa questão dos dízimos dos levitas. Aí você tem que pensar. Você já pensou como é um pouquinho diferente do que está sendo ensinado hoje em dia? Não estou querendo criticar nem nada, mas você consegue perceber como há algumas diferenças do que é ensinado nos dias de hoje? Né? Há uma pequena diferença. Né? Você vê que o primeiro ponto interessante é que o dízimo aqui está apontando para coisas que são separadas da colheita. Né? Tanto que os levitas eles comeriam disso. Eles comeriam dessas questões e o melhor do melhor era separado. Então, se você dizer que isso aqui, né? Necessariamente essa parte aqui, isso aqui é um dízimo. Eu separei essa nota para mostrar o vídeo. Isso aqui é um dízimo. Como é que você vai separar a 10ª parte do dízimo, né? Você vai pegar a tesoura, né? Você vai pegar a tesoura assim, né? Aí você vai cortar, né? Você vai medir aqui. Ó, tem, sei lá, sei lá, 10 centímetros. Você vai tirar 1 centímetro. Aí você vai pegar, não, você vai pegar a melhor parte da nota, né? Aí você vai cortar e você vai entregar. Não faz sentido, né? Aí depois você vai pegar e você vai comer. Também não faz sentido. Então você vê que, ou seja, houve um pouco de mudança, pelo menos na questão como está sendo apresentado na palavra, né? Agora, se você vai tirar um aspecto disso, já é outros 500. Eu estou apresentando a parte literal aqui, amém? Estou apresentando a parte literal aqui. Agora, se você for dizer que é dinheiro, nesse contexto, pelo menos eu não consigo enxergar como sendo dinheiro, mas existem princípios, amém? Agora, vamos voltar lá para a nossa tela. Vai dizer assim: então, havia o que em relação ao dízimo? Nós vemos aqui a primeira, o tópico A era os levitas. Ou melhor, o tópico A para os levitas. Falando dos levitas aqui, mas o tópico B nós vamos ver que há um lugar determinado por Deus para que se entregue esses dízimos, tá? Então diz assim, em Neemias capítulo 10, verso 37, diz assim: as primícias da vossa massa. Olha que legal isso aqui, né? Isso daqui eu nem tinha me ligado, mas agora até veio uma revelação aqui, né? Eu até vou marcar esse texto. Lembra que Paulo fala, se as primícias forem santas, também a massa será, né? Olha que legal isso aqui. Isso aqui já é para fazer um outro vídeo. Mas disse assim: as primícias da vossa massa, as ofertas, o fruto de toda a árvore e o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do tesouro do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra, os levitas, pois a ele cumpre receber os dízimos. Olha só, aos levitas cumpre receber os dízimos de todas as cidades onde há o que? Lavoura. Então percebe como os dízimos eles estavam ligados às cidades onde havia lavoura? Então, esses dízimos seriam trazidos para onde? As câmaras da casa do nosso Deus. Está ali, né? Então, eram as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, e o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus. E também os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois eles cumprem receber o dízimo em todas as cidades onde há lavoura. Então você vê que esses dízimos eles estavam ligados às cidades que havia lavoura. Por quê? Porque nós vamos entender daqui um pouquinho que o dízimo ele está ligado com aquilo que se colhia da terra, né? Com aquilo que era colhido da terra. Então o povo tirava aquele dízimo, aquela 10ª parte de tudo que era colhido da terra, e a pessoa ia lá e entregava, ou melhor, os levitas eles recolhiam e levavam até as câmaras do tesouro da casa de Deus. Que era, o tesouro significa que é um depósito, era o depósito que onde ficavam os mantimentos da casa de Deus, onde os sacerdotes levitas se alimentavam dessas coisas, né? Então existe essa questão, quando você vai ver Malaquias, você tem que entender isso daqui, ok? Então esse é um aspecto que nós estamos vendo aqui. Os dízimos eles tinham que ser entregues aonde? Eles tinham que ser entregues para os levitas, e os levitas eles levariam para as câmaras da casa do tesouro. Em Neemias 10, verso 38, diz assim: o sacerdote, o filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos. Então,
os sacerdotes eles tinham que acompanhar os levitas, tá? Deixa eu marcar aqui. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao nosso Deus, olha lá. As câmaras do tesouro. Então aqui você vê que também a parte dos sacerdotes, ou melhor, a parte dos sacerdotes tem que ser levado para onde? Para as câmaras do tesouro, né? Olha que legal isso daqui. Então você vê que a 10ª parte da 10ª parte que tem que ser levada aonde? A casa do tesouro. Vamos até ler de novo aqui. O sacerdote, os filhos de Arão estariam com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Então, olha que legal isso aqui. Então, aparentemente o texto está me dizendo, até nem tinha percebido isso aqui, estou percebendo agora, que o dízimo que ia para a casa do tesouro, justamente era o quê? Os dízimos dos dízimos, né? Depois eu vou consultar melhor isso daqui, agora ver isso aqui, porque diz assim, os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras do tesouro. Será que o texto está nos dizendo que era apenas os dízimos dos dízimos que ia para a casa do tesouro? Ou seja, então você está vendo que é a parte dos levitas que vai para a casa do tesouro, não todo o dízimo, né? É um porém também de se analisar aqui. Isso aqui eu não tinha me visto ainda, mas me veio agora. Vou ter que analisar, tá? Então, o que eu quis mostrar aqui é que o lugar determinado é na casa do tesouro, ou seja, nas câmaras do tesouro, que fica na casa de Deus, que era onde? No tabernáculo, lá em Jerusalém, ou melhor, no templo em Jerusalém. Agora vai ter mais ordens aqui, Deuteronômio, capítulo 12, versos 6 a verso 11. A este lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, olha só. Né? Então, neste lugar, é apenas neste lugar, farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e as ofertas de vossas mãos e as vossas ofertas votivas, né? Que aqui você já tem aquela questão do voto de Jacó, neste lugar, por isso que você vai ver que o contexto lá falava de casa de Deus, no voto de Jacó, e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, que também é dízimo, que nós vamos ver daqui um pouquinho lá. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e a vossa casa, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não olha só, olha a ordem de Deus, tá? Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, onde cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, ou seja, onde cada um faz o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrasse no descanso da herança do Senhor, porque aqueles ainda estavam no deserto. Então, o descanso e a herança do Senhor era onde? Era a terra prometida, Canaã, né? Então eles não entraram lá na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis pelo Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer ali habitar o seu nome, e a esse lugar farei tudo o que vos tenho ordenado. Fareis chegar, né? Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos feitos ao Senhor. Então, o dízimo, né? Então, o dízimo ele não podia ser entregue em qualquer lugar, mas havia um lugar determinado por Deus onde o dízimo ia ser entregue. E nesse lugar o povo comeria os dízimos, se alimentaria desses dízimos. Não era em qualquer lugar, mas era no lugar onde Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E Neemias vai explicar que esse lugar é onde, né? Nas câmaras da casa do nosso Deus. Então era nas câmaras da casa do nosso Deus onde os dízimos eram colocados. Então os dízimos dos dízimos eles eram armazenados, com as primícias e outros elementos eram armazenados nas câmaras do nosso Deus, de Deus, né? Para que ficasse armazenado e para que tivesse mantimento na casa de Deus. Então, ou seja, era lá que era colocado. Então aqui o texto já está revelando para nós onde é isso, né? Fica exatamente na casa de Deus, em Jerusalém. Então o que nós podemos tirar desses textos que nós lemos aqui? Havia um lugar determinado por Deus, que nós vimos que tratava lá da casa de Deus, nas câmaras, né? Que é nas câmaras do tesouro da casa de Deus, e depois de entrar na herança. Eu vou até salvar isso aqui, aí eu vou ver se eu faço um upload lá com esse aqui, né? Se bem que eu já fiz lá o upload, mas não está marcado os textos. Então, isso aqui era o literal do dízimo.
né? Você vê que aqui você tem essa ordenança, esse mandamento de ser feito justamente aonde? Nesse lugar determinado por Deus, tá? Agora nós vamos analisar o que eram, né? Nós vamos analisar o que eram e para quem que eram esses dízimos. Então vamos começar a prestar atenção nos elementos que Deus vai trazer. Vou falar um pouquinho do aspecto profético e dos princípios que Deus nos coloca no dízimo. Até esqueci de dar uns negritos aqui nesse texto, mas a gente vai marcando junto aqui, tá? Então vamos lá. Vai dizer assim: o que eram e para quem. Então em Levítico 27, verso 30 a 31, vai dizer assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, olha só, todos os dízimos da terra. Algumas traduções vai estar dízima, tá? Mas o texto é exatamente o mesmo no grego, é dízimo. Dízimo e dízima, basicamente no original hebraico é a mesma coisa, não tem diferença, eles só traduziram por dízima e às vezes por dízimo. Então lá também todas as, até tanto que eu substituí por dízima, que para ficar mais fácil, mas você vê que todas os dízimos, né? Mas seria todos aqui, ok? Também todos os dízimos, tanto dos cereais do campo, tá aqui, e dos frutos das árvores são do Senhor. Né? Então, cereais do campo e dos frutos das árvores são o quê? São santas ao Senhor. Se alguém dos seus dízimos quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Né? Então, você vê que era possível fazer o resgate dessas coisas, mas tinha que acrescentar a quinta parte. Não vou falar sobre isso. Tá? Então, o texto está nos mostrando que os dízimos eram da terra, eram cereais do campo e dos frutos das árvores. Agora vamos para Deuteronômio 14, verso 22 a verso 29. Estamos em 26 minutos já de estudo. E diz assim: certamente darás o que os dízimos dos frutos das tuas sementes, olha lá, que ano e após ano se recolher aonde? No campo. E perante o Senhor teu Deus no lugar, olha só que a gente acabou de falar, que era na casa de Deus, fizeram para ali habitar o seu nome. O que você vai fazer? Comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vamos marcar esse aqui e esse aqui nós vamos marcar. Então, o que é? Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas semente. Então está falando de frutas, né? E esse fruto aponta para Efraim, tá? Um estudo mais abrangente nós veremos por que está a expressão Efraim aqui, Efratá. E a palavra Zerá aqui, que significa descendência também, né? Então, tem coisas proféticas aqui. Que ano e após ano se recolherá no campo. Então, fala de recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, o que vai dizer? Que comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite. Vamos marcar um princípio espiritual aqui, tá? O cereal no original é a palavra trigo. E do trigo você faz o que? Você faz o pão, né? Vamos marcar o pão aqui. Do vinho você faz o que? Ele vem da uva e a uva ela vai representar o que? O sangue de Cristo, né? Sangue. Tá aí, sangue. E o azeite, e do teu azeite, nós vamos ter aqui azeite espírito. Vou botar aqui o pão em maiúsculo, né? Para ficar mais bonitinho, porque não é qualquer pão. Então você vê que ele fala do cereal. O cereal é o trigo, tá? Você vai ver no original hebraico é trigo, mas algumas traduções traduzem por cereal. Se bem que com cereal você faz pão, né? Então, meus irmãos, para você fazer um pão de trigo ou de cevada, de qualquer coisa, você tem que pegar esse cereal e você tem que triturar ele, né? Você vai triturar, ele vai virar farinha e vai virar o pão. Depois você vai ver que o vinho, que aponta para o sangue de Cristo, você vai ver que o vinho, para virar vinho, você tem que pegar a uva e você tem que esmagar essa uva e ela vai dar o vinho com os pés, né? E o azeite, você vai ver que o azeite você tem que pegar a azeitona, né? A palavra azeite vem de azeite, que significa literalmente azeitona, né? No hebraico. E você vai esmagar aquela azeitona e você vai ter o que? O azeite. Então você consegue perceber que esses três elementos, o pão, que é o corpo, o sangue e o azeite, que é o espírito, representam elementos que apontam para a salvação que Cristo nos dá, né? Você faz parte do corpo de Cristo, você recebeu o perdão dos seus pecados pelo sangue e você foi santificado pelo Espírito. Então são três coisas, né?
Então são três coisas que nos fazem entender e apontar para a salvação de Cristo. Então Deus ele está utilizando justamente essas expressões aqui para apontar para Cristo num âmbito mais espiritual, num âmbito mais profético desses elementos. Amém? Então ele vai dizer assim, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Aí faltou também aqui primogênito, né? Primogênitos. Cristo é o primogênito. Então vamos botar aqui Cristo, que é o primogênito das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então você tinha o dízimo do trigo, do vinho, do azeite e dos primogênitos. Tudo apontando para Cristo. Para quê? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Então nós temos aqui um primeiro aspecto. Eu vou marcar esse primeiro aspecto aqui com outra cor, tá? Vamos marcar de azul. Para aprender a temer o Senhor teu Deus todos os dias, né? Então ele diz assim, que as pessoas deveriam no lugar que Deus escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, e nesse lugar eles comeriam os dízimos do cereal, do vinho e do azeite e dos primogênitos, né? E nesse lugar eles comeriam para quê? Para aprender a temer o Senhor todos os dias. Aí ele vai dizer assim, quando o teu caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, né? Ou seja, se o lugar que tu tem que levar teu dízimo é muito longe, ou seja, tu mora muitos quilômetros dali, então o que ele mandava fazer? Né? Quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende, ou seja, o teu dízimo, leva o dinheiro na tua mão, ou seja, você pega todo o seu dízimo e você vai trocar por dinheiro, vai ficar muito menor. Na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e nesse lugar dará o dinheiro, darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. Olha lá, de novo, vai pegar o dinheiro que você vendeu o dízimo e você vai comprar comida. E você vai comer, né? Come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu, a tua casa, né? A tua casa. Olha lá, deixa eu marcar aqui como amarelo. Porém, não desamparás o levita que está dentro da tua cidade. Então, você tinha que alimentar o levita também, pois não tem parte na herança contigo. Então, mais uma coisa que Deus fala, não desamparar o levita. Agora você tem a parte, vou botar aqui, dar um espaço, que é a parte B desse mandamento. Então, a gente destrinchou um pouquinho aqui esses textos aqui. Agora nós vamos ver a segunda parte do dízimo, que diz assim: ao final de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e recolherás na tua cidade. Olha lá. Aqui já estamos falando do terceiro ano. Então virá o levita, vamos marcar o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, né? O órfão e a viúva estão dentro da tua cidade. E o que eles vão fazer? Comerão e se fartarão. Olha lá. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Agora, marca essa expressão aqui, te abençoe, tá? Te abençoe. Por isso que lá em Malaquias nós vamos ver que vai dizer assim. Não ia falar agora, mas vou falar, né? Por isso que ele vai falar aqui em Malaquias: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Então, essa bênção, ela está ligada aqui. E comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. E vai dizer aqui: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Então, está exatamente ligado sobre o mesmo contexto. Então, a bênção que Deus fala, ela está ligada em quê? Em alimentar o levita. Vamos marcar aqui de azul, tá? Que é um outro princípio. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, né? O estrangeiro, o órfão, a viúva e o levita, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão para quê? Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Agora, vamos ver mais um aspecto espiritual. Os levitas, então, eles representam aqueles que trabalham. Escrevi tudo errado. Trabalho. O estrangeiro é que não faz parte do povo. Fora do povo, né?
O órfão sem pai e mãe. Sem pais. E a viúva que não tem marido. Sem marido. Ok? Então, o aspecto espiritual que nós vimos nessa primeira parte, aqui nós vimos que o pão, o sangue e o espírito, né, e o primogênito, ele está tipificado nesses elementos, que é o trigo, é o vinho e o azeite. Então, a cada 3 anos, o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro, eles tinham que se alimentar com o quê? Com o teu trigo, com o vinho e com o azeite e com os primogênitos. Então, você consegue ver que se aqueles elementos eles estão apontando para Cristo, você tem que ver que o órfão, ou melhor, o estrangeiro, que representa aquele que está fora do povo, ele vai estar sendo alimentado com o quê? Com trigo, que é o pão, que faz o corpo, né? Com o azeite, que representa o espírito, e com o vinho, que representa o sangue. Então, o estrangeiro, que é aquele que não fazia parte do povo, ele estava sendo alimentado com tudo isso. Então, é mais ou menos como se Deus estivesse mostrando aqui pelo dízimo já a pregação do evangelho. O estrangeiro, que é aquele que não faz parte do povo, ele representa aquele que está fora da aliança de Deus. Ele estava sendo alimentado com vinho, é o sangue, o espírito e o corpo. Né? Então, é como se você estivesse nutrindo esses estrangeiros com Cristo. Aí você vai ver depois o quê? O órfão também, ele vai ser alimentado com essas mesmas coisas. Ele vai ser alimentado, o órfão, aquele que não tem pai, que é Deus. Representa aqueles que não têm o pai. Representa o quê? Então eles estão sendo alimentados pelo pão, que é o corpo, pelo espírito, que é o azeite, e pelo vinho, que é o sangue. Então você está pregando para essas pessoas que não têm o pai. E a viúva é aquela que não tem marido, que é o marido é Cristo. Então elas estão sendo nutridas de Cristo. Então esse é o aspecto espiritual. No aspecto literal você tem o quê? Você tem essas pessoas sendo alimentadas com comida. Mas no aspecto espiritual representa essas pessoas que estão fora do corpo, que não têm marido, que não têm pai, que não fazem parte do povo, sendo alimentados de Cristo e sendo nutridos por Ele. Ou seja, representa as pessoas que aceitam o Evangelho e se convertem e passam a se alimentar de Cristo. Então você está vendo aqui a pregação do Evangelho sendo pregado no próprio dízimo? E as pessoas só vê dinheiro, né? E vai dizer assim: e comerão e se fartarão, ou seja, se alimentarão por Cristo, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Tá? Então o que nós tiramos aqui? O dízimo é o produto do campo, é os primogênitos dos animais. Você tem o princípio do temor, né? Você tem o princípio do temor de quando você alimenta os dízimos, você aprende a temer o Senhor todos os dias. Você tem o princípio sacerdotal, que é para alimentar os levitas, para que eles trabalhem na obra. E você tem o princípio de justiça, que é para alimentar o que? Os necessitados, que era o órfão, a viúva e o estrangeiro. E também você tem um aspecto mais espiritual, falar do evangelho através do dízimo. Né? Então eram os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E a própria família, né? E a própria família. Então você vê que todos tinham parte nos dízimos. Eram os levitas que trabalhavam, eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros e a sua própria família que comeria junto. Então a gente vê o quê? Que esses princípios, infelizmente, eles não existem mais no dízimo. Eles não existem. Hoje você tem um princípio um pouco diferente, tá? Você tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Nós já estamos em 38 minutos. Acho que vamos chegar mais uns 15 minutos. Acho que ainda vai pra frente. Né? Você tem esses princípios. Então, vamos dar mais uma analisada nos outros textos. Depois eu vou comentar isso daqui, tá? Vou comentar depois um pouquinho. Agora, vamos compreender Malaquias, que tanto se utiliza para falar do dízimo. Diz aqui Malaquias 3, capítulo 3, do verso 8 até o verso 10. Então, o texto mais utilizado é esse aqui: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que temos roubado o que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. A casa do tesouro. Vamos marcar aqui de amarelo. O que nós vimos que é a casa do tesouro? Lá aqui. Mostra aqui para nós que a casa do tesouro, acho que eu passei, né? A casa do tesouro, ela ficava nas câmaras da casa de Deus, onde os levitas eles recolhiam a parte do dízimo e levavam até Deus. Pelo que eu entendi, que parece que os dízimos que eram levados à câmara do tesouro, posso estar errado, tá? É uma conjectura que eu ainda não tenho certeza. Diz assim:
O sacerdote e os filhos de Arão estarão com os levitas quando esses receberem os dízimos. Então, os sacerdotes eles tinham que supervisionar lá os levitas, né? E os levitas trariam os dízimos dos dízimos para a casa do nosso Deus, as câmaras do tesouro. Então, o dízimo, que era para ser levado às câmaras do tesouro, à casa do tesouro, isso está errado aqui, ó. A casa do tesouro é justamente os dízimos dos dízimos. É o que eu pareço ter entendido agora, ok? Então não era o que o povo levava, mas era o que os levitas levavam. Era o dízimo dos dízimos. Contudo, as primícias, ofertas e tudo mais eram levadas às casas do tesouro para que houvesse mantimento, para que os sacerdotes se alimentassem disso. Para que haja o que? Mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Então o que nós vemos aqui? Que Deus ele ligou a bênção, né? Quando você alimenta o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? E comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe com todas as obras das tuas mãos. Então o que nós estávamos vendo aqui? Que essa parte não estava sendo cumprida. As pessoas, talvez o povo, não estava cumprindo com as exigências que você tem aqui, que a gente viu, que é o princípio do temor a Deus, que comeu os dízimos, é o princípio sacerdotal de alimentar os levitas, princípio de justiça de alimentar aquelas pessoas marginalizadas do povo, e também aspectos que mostravam o Evangelho de Cristo. E essas coisas elas não estavam sendo cumpridas. Então, por isso que Deus fala que o povo estava roubando. Agora, por que ele fala aqui? Com maldição sois amaldiçoado. Por quê? Porque nós temos que entender que o dízimo ele fala de quem? Do estrangeiro, do órfão e da viúva. E lá na lei em Deuteronômio 27 dizia assim: maldito aquele que perverter, olha lá, perverter, aqui, o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Mas quem abençoar as viúvas, o órfão e o estrangeiro, diz assim: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Né? Então você vai alimentar o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe das obras das tuas mãos. Então, se você perverte o direito do órfão, do estrangeiro, da viúva, que era o dízimo do terceiro ano, Deus fala assim para você: maldito aquele que perverter o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Todo o povo dirá amém. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui em Malaquias? Que o povo estava sendo amaldiçoado porque ele estava esquecendo do direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? Por isso que as pessoas elas citam Malaquias 3:10, né? Para falar o dízimo, mas elas não citam Malaquias 3:5, que diz assim: olha o que vai dizer aqui: chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário jornaleiro e o que? E oprimem. Olha lá. Vamos marcar aqui de negrito. Cadê o negrito? Que deu tilt. Ah, tá, eu não marquei, né? Olha lá. E oprimem a viúva, o órfão e torce o direito do estrangeiro e não me temem. O que a gente viu lá? Um princípio. Princípio sacerdotal. Que é aquele lá. Que é comer o dízimo. Você levar o dízimo na casa do Senhor e comer e dar aos levitas, as viúvas e os órfãos se alimentar. Para quê? Como nós lemos lá no princípio. Né? Nós vimos aqui. E nem sei onde eu marquei aqui, né? Eu acho que foi aqui em Gênesis 12. Enfim, que falava, né? Para aprender a temer o meu nome todos os dias. Aqui, ó. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para aprender a temer o Senhor teu Deus. E nós vemos aqui, justamente no contexto que fala do dízimo, Malaquias 3:5, né? Os que oprimem o direito do órfão, ou melhor, da viúva, do órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem. Então, quem praticava essas coisas aqui, estava debaixo dessa maldição. Ou seja, quem não honrasse os órfãos e viúvas estrangeiros, estava debaixo de maldição. Por isso que ele vai dizer aqui, né? Com maldição sois amaldiçoados. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas, elas estavam esquecendo. Elas estavam esquecendo justamente de dar parte do órfão,
da viúva e do estrangeiro. Elas estavam interessadas nas bênçãos, mas elas estavam esquecendo justamente dessa parte que trazia justiça para o povo. E a outra questão é que nós vamos ver em Malaquias, vai dizer assim, a gente viu que Deus ele exigia o melhor dos melhores, né? Então se você tinha lá o trigo, o cereal e tudo mais, você tinha que dar o melhor dessa parte. E se você entregasse as primícias, ou melhor, os primogênitos das suas vacas, das suas ovelhas e tudo mais, você tinha que dar, os levitas eles tinham que dar o melhor dos melhores disso, né? Mas olha o que estava acontecendo aqui. Olha o que Deus reclamava que os levitas e os sacerdotes estavam trazendo para oferecer a Deus. Quando trazeis um animal cego para sacrificares, não é isto mal? E quando trazer um coxo e um enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e será favorável a ti? Diz o Senhor. Verso 13. E dizeis ainda, que canseira e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, e assim fazeis oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Então eles não estão o quê? Temendo ao Senhor. Essas coisas tinham que ser feitas com santidade, né? E ser feito segundo a vontade de Deus, que era dar o melhor dos melhores, mas eles estavam dando animal coxo, animal cego, sacrificando o animal dessa forma. Então eles estavam pegando os animais que eram bons, eles estavam ficando para si e estavam dando os animais coxos, cego e tudo mais, dilacerado para Deus. Então você percebe que as coisas estavam invertidas, né? Então o dízimo que era para o órfão, para o vivo, para o estrangeiro não estava sendo temido, não estava sendo entregue, perdão, e o melhor dos melhores estava sendo, pelo contrário, o pior dos melhores, né? Então eles pegavam aquela parte pior e entregavam para Deus. Então por isso que Deus falava que esse povo estava sendo amaldiçoado, que o povo estava roubando a Deus, porque eles estavam ficando com a parte de Deus, né? Então, ou seja, estava exatamente tudo ao contrário. Por isso que o povo estava debaixo de maldição. O povo entregava para os levitas e os levitas ficavam com a melhor parte para si. E os sacerdotes não administravam de forma correta. Então, isso aqui estava sendo o quê? Quebrado diante de Deus. Essas leis estavam sendo quebradas, eles não estavam cumprindo com o direito do órfão, da viúva e estrangeiro. Por isso que a maldição estava caindo sobre o povo. Agora, quando você vai lá no Novo Testamento, olha só como as pessoas deturpam. Jesus vai dizer assim em Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo, olha lá, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes o que? Negligenciados os preceitos mais importantes da lei. Negligenciados, está aqui. O que? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então eles tinham que fazer isso, né? Era da lei, eles estavam na primeira aliança aqui. Eles tinham que cumprir essas coisas. Então, o que Cristo estava falando? Que ele estava dando o dízimo do endro, do cominho e das coisas do campo, né? Para quê? Porque eles queriam a bênção que essas coisas trariam. Porque você vê que ali fala que quem desse o dízimo, Deus ia abençoar. Mas eles estavam esquecendo da parte do dízimo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Que é justamente o quê? Você alimentar o órfão, olha lá, órfão, viúva e estrangeiro. Era alimentando o órfão, a viúva e o estrangeiro que você cumpria a justiça, a misericórdia e a fé, né? Então eles estavam querendo as bênçãos, mas esqueceram do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então eles não estavam temendo a Deus. Então a mesma coisa que estava acontecendo em Malaquias, Cristo estava denunciando aqui em Mateus 23, 23. Porque o povo eles estavam querendo entregar o dízimo, mas estava esquecendo justamente a parte mais importante, que era a justiça na terra, né? Então eles estavam debaixo de maldição, porque diz, maldito todo aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ok? Então, qual é a conclusão que nós tivemos aqui? O dízimo, nos dias de hoje, vamos falar... Deixa eu falar um pouquinho aqui, então, antes de falar isso aqui da conclusão, tá? A primeira conclusão que nós tivemos aqui, antes de eu falar essa primeira parte aqui, os dízimos nunca foram dinheiro. A gente pode ler todas as passagens que falam de dízimo, você nunca vai ver dinheiro. Malaquias é tirado do contexto para falar de Malaquias 3:10. E quem ameaçar terá que dar conta dos princípios não cumpridos. Agora eu vou falar um pouquinho disso daqui, tá? Meus irmãos, a gente está acostumado a ver os pastores, as pessoas costumarem a dizer que usar Malaquias 3:10 e Malaquias do verso 8 até o verso 10 para falar que diz assim, né?
ele diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos dos dízimos nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Então, meus irmãos, quando as pessoas utilizam esse texto, elas esquecem de tudo que nós falamos aqui. Esquece de tudo que nós falamos, que o dízimo era um contexto de colheita, que o dízimo era um contexto que tinha pessoas envolvidas, que tinha condições, que tinha um lugar certo para fazer isso. Elas esquecem de tudo isso e só vê a parte de roubar. Mas elas não vão dizer para você que eram os sacerdotes que estavam pervertendo as ofertas, as viúvas não estavam sendo alimentadas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nenhuma série de coisas estava acontecendo. O nosso dízimo nos dias de hoje, né, você não tem um dízimo como a lei, porque isso aqui foi uma lei estabelecida na primeira aliança, e quando Cristo morreu e ressuscitou, você vai ver que a lei da primeira aliança ela foi desfeita. Então, as nossas ofertas elas têm que ser no modelo de Abraão, porque Abraão ele deu voluntariamente a Melquisedeque. Então, se você quer fazer uma oferta com Deus voluntariamente, Deus vai se agradar nisso. Porque toda oferta entregue a Deus tem que ser voluntária, com o coração movido. Se você fizer isso, Deus vai ter prazer na sua oferta. Mas quando você começa a ofertar de uma forma a Deus, sendo obrigado, onde as pessoas começam a colocar minhoca na sua cabeça, que se você não der dízimo, você vai ser amaldiçoado, você vai ficar com medo e você vai fazer isso por medo. Porque você vai estar com medo de roubar Deus, e quem rouba Deus quem rouba não vai ser salvo, etc., como alguns pastores falam. Você vai fazer uma oferta impura, uma oferta coxa diante de Deus, porque você vai estar entregando com medo. Mas quando você faz uma coisa pela fé, uma oferta voluntária, que você deu de todo o coração, isso vai ser agradável diante de Deus. Então hoje você faz voluntariamente uma oferta a Deus. Mas o dízimo que está na lei, você não tem como cumprir ele, porque você tem princípios nele. Mas agora uma coisa que você tem que ver, uma repreensão de Deus, é que se você cobra as pessoas, pelo dízimo segundo a lei, você diz que as pessoas roubam a Deus quando elas não dão dízimo, segundo está na lei. E se você cobra esses dízimos, mas na sua igreja tem viúvas passando fome, tem órfãos e tem estrangeiros passando dificuldades, Deus vai cobrar de você todas as viúvas que você não alimentou. Isso você pode ter certeza. Porque você está julgando as pessoas por uma coisa e você mesmo não está cumprido. Então, se na sua igreja existem viúvas passando dificuldades e você está se alimentando dos dízimos que você está cobrando das pessoas e não está seguindo os princípios, você está roubando a Deus. Né? Porque você está julgando as pessoas segundo isso e você mesmo não está cumprindo. Porque a Bíblia fala, se nós julgamos uma coisa, né, e nós mesmos não cumprimos, nós vamos ser condenados por isso. Por isso que Cristo falava, não julgueis para não ser julgado. Se você julga uma coisa e você não cumpre, você vai ser condenado por isso. É que nem eu falo dos adventistas. Os adventistas, eles gostam de falar que as pessoas não guardam o sábado. Mas se eles julgam as pessoas por não guardarem o sábado e eles mesmos não fazem como está na lei, eles vão ser julgados segundo isso. Então, a mesma coisa acontece com os dízimos. Se você cobra o dízimo segundo está na lei e você não cumpre como está na lei, você vai ter que dar conta das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que você não está alimentando. Né? Então, o que nós entendemos hoje? Hoje, no Novo Testamento, meus irmãos, você tem que contribuir voluntariamente segundo o seu coração, como Abraão e como Jacó fizeram, como um voto, ou melhor, como uma oferta voluntária a Deus. Você pode fazer um voto a Deus, né? Então, se você tem fé, meu irmão, você não vai ficar só preso aos 10%, você vai dar até mais se você quiser. Mas de uma forma voluntária que Deus vai se agradar. Amém? Então, conclusão é que é uma oferta voluntária na nova aliança, que você vai ofertar, e você vai ter prazer, e Deus vai ter prazer na sua oferta, para não ser uma coisa coxa, uma coisa com defeito. Nunca foi dinheiro, né? Nunca foi dinheiro, mas se você quiser ofertar em dinheiro para que no reino as pessoas estejam, as pessoas possam trabalhar no reino, você pode ofertar voluntariamente, né? Oferta é bíblica, como está na Escritura. Não o dízimo que é pregado nas igrejas, que não tem nada a ver. E Malaquias é tirado do seu contexto. Ou seja, né? Então quem ameaça terá que dar conta dos princípios não cumpridos. Meus irmãos, a gente está com quase 1 hora de vídeo. Eu queria falar com mais detalhes, mas infelizmente não dá, né? Infelizmente eu não tenho como explicar com mais detalhes, tá? De repente a gente faça um vídeo mais específico analisando os contextos do Novo Testamento, para explicar com mais detalhes. Mas como já está 1 hora quase o vídeo, não tem mais como terminar, ok? Então vou feliz de finalizar por aqui o vídeo. Os irmãos podem estar comentando aí, tá? Podem estar comentando aí e depois
nós talvez faremos mais uma segunda parte desse vídeo, porque ainda faltou alguns detalhes. Mas por hora eu vou finalizar. Ok? Então, que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo.